Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou Kênia, médium integrante do Grupo Anjos de Luz. Este é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano, e isso é feito através da assistência espiritual realizada através de diversos tratamentos, e também através dos estudos e das apresentações quando fazemos leituras e reflexões sobre o Evangelho. Os tratamentos disponibilizados na assistência espiritual podem ser encontrados no site do Grupo Anjos de Luz, grupoanjosdeluz.org.br, e as inscrições são feitas por lá mesmo. No site você encontra cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa. Os tratamentos estão disponíveis também para animais. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração para o animal, oração para o tutor. Todos os tratamentos são gratuitos e complementares, ou seja, não dispensam o tratamento médico, mas sim o complementam. E antes de dar início à nossa palestra, gostaria de convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem os olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Amém, amém, amém e amém. O programa de hoje fala sobre o desencarne na visão espírita. Tomamos como base para a nossa fala de hoje o Livro dos Espíritos, mas não nos ficamos atendo às perguntas diretamente, não. Extraímos o conteúdo, né, e vamos falar sobre ele. Então, eu espero que seja claro, né, o entendimento do que vai ser passado, né, quanto é mais objetivo, eu acho que chega melhor às pessoas, né. Então, no geral, no instante da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ela havia deixado, né? Não há dor no momento dessa separação. O corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. O desligamento pode ser total, né? E, ou pode levar até 48 horas para se finalizar, para aqueles, principalmente para aquelas pessoas muito apegadas à matéria, né? É, essa fala, né, está no livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier. Com relação aos tipos de morte, né? Primeiro, assim, pela morte natural. Como que se dá a morte natural, né? A morte natural, ela se dá pelo esgotamento dos órgãos devido à idade. O homem deixa a vida sem perceber e é como um lampião que se apaga por falta de combustível. Os elos que ligam a alma ao corpo são rompidos de forma gradual. O espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, né, com o corpo físico. A separação definitiva da alma do corpo pode acontecer antes da cessação da vida orgânica, ao contrário do que a gente pensa, né?
na agonia, no final de vida, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há senão a vida orgânica, né? O homem não tem mais consciência de si mesmo, mas resta-lhe ainda aquele fiozinho, aquele sopro de vida, né? Isso porque o corpo é uma máquina que o coração faz funcionar. E ele existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso não necessita da alma. Frequentemente, a alma sente quebrarem-se os elos que a prendem ao corpo e esforça-se por rompê-los inteiramente. Então, há um movimento também da alma, né, de romper esses laços, né? E na grande maioria dos casos. Já, em parte, desprendida da matéria, né, essa alma, ela vê o futuro desenrolar-se diante de si por antecipação mesmo, né, do estado de espírito em que ela começa a se ver, né, a se identificar. E aí, o que que se segue, né? Segue-se um estado de perturbação, né? No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer e ela se encontra como alguém que sai de um sono profundo, né? E procura tomar consciência de sua situação. A lucidez e a memória do passado voltam, mas à medida que a influência da matéria vai se desvaindo, né? A influência da matéria da qual ela acaba de se desligar. E então se apaga, né? Aquela névoa que obscurece os pensamentos, e aí ela começa a ter clareza, né, do mundo espiritual em que ela está reingressando. A duração dessa perturbação que se segue à morte é muito variável. Ela pode ter algumas horas, né, durar algumas horas, como pode durar também vários meses e até anos, dependendo do grau de elevação do espírito. Essa perturbação ela é mais curta naqueles espíritos que, enquanto vivos, né, eles se identificaram com o mundo espiritual de alguma forma, procuraram ter informação, né, procuraram praticar práticas, né, espirituais e tal. E então eles começam a entender, as pessoas entendem o que pode ocorrer depois da morte. E aí, se vendo no desencarne, elas compreendem de imediato a sua posição, né? Aquele também que já está purificado, né, com os reveses da vida, com as provas que passou, que conseguiu, né, ter um aprendizado com os reveses da vida, ele se reconhece quase que imediatamente, pois ele já se desligou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, né, aquele homem mais preso à matéria e que não tem paz de consciência, ele conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Ele fica, muito mais ligado ao corpo, né? Então a perturbação dele é maior, tem uma duração maior. O conhecimento do espiritismo também, claro, né? A gente pensa, ele exerce uma influência muito grande sobre a duração dessa perturbação, mais ou menos longa, né? Conforme o estágio desse espírito, né? E com relação àqueles que conhecem o espiritismo, né? O espírito entende melhor, né? Antecipa esse entendimento. Então, ele entende melhor a sua situação, como que ele está ali, onde que ele está, o que que aconteceu com ele. Porém, né, a prática do bem e a consciência pura são as, né, informações que podem trazer maior consciência, né, nesse momento e que influenciam mais a, a duração menor dessa perturbação, né? E aí, podemos ter, então, mortes violentas, né? O que que seriam? Então, como que seria o desencarne nas mortes violentas? A separação da alma e a cessação da vida, na morte violenta, ela acontece simultaneamente, né? Não como na morte natural,
que vai acontecendo gradativamente. Aqui não, aqui é tudo de repente, né? A pessoa está viva e de repente está no desencarne. É muito curto esse instante, né? O espírito, então, ele fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Entretanto, ele vê o seu corpo, sabe que aquele corpo é seu e não compreende que esteja separado dele. Ele vai para junto das pessoas que gosta, né, que ele estima, os familiares, amigos, conversa com eles, mas não compreende de jeito nenhum por que essas pessoas não os escutam, né, não os ouvem. O espírito, então, fica atordoado, né, com essa brusca mudança, com essa mudança de plano de vida, e para ele a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. E como ele pensa, vê e ouve, no seu entender, ele não está morto. Ele está pensando, está ouvindo, né, está escutando as coisas que as pessoas vivas dizem. Então, para ele não está morto. E essa ilusão, ela perdura até o completo desligamento do perispírito. Somente aí, né, com esse desligamento, é que o espírito se reconhece e compreende que não mais faz parte do mundo dos vivos. E nas mortes coletivas, né, aqueles desencarnes coletivos, o que acontece? Tem sido observado pelos estudiosos, né, que todos aqueles que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente, né? Eles estão desencarnando juntos em coletividade, mas eles não se veem juntos, né? Na perturbação que segue aquele momento, cada um vai para o seu lado ou se preocupa somente com aqueles que estão próximos ali, com aqueles que eles se interessam por eles, né? É uma situação bem traumática mesmo, né? Quanto à individualidade da alma, né? No pós-morte, a alma conserva sua individualidade, pois possui um fluido que lhe é próprio, conserva a aparência da sua última encarnação, né, no seu perispírito. A alma não leva nada consigo deste mundo, além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou pode ser também cheia de amargor, né? Pode ser cheia de amargor, né? De mágoas e tudo mais, conforme o uso que ela tenha feito da vida, né? Enquanto encarnada. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na Terra, no momento da morte, né? Bom, no desencarne, há o auxílio espiritual, ou seja, né, do ponto de vista do espiritual, é, existem técnicos espirituais, né, amigos espirituais, que vêm ajudar no desligamento, né? Então, a expressão desligamento define bem o processo desencarnatório do ponto de vista desses técnicos espirituais. O espírito se liberta quando é desligado do corpo físico. Então, esses técnicos se aproximam do desencarnante, né, da pessoa que está falecendo, promovendo com recursos magnéticos a sua liberação. Tudo depende do merecimento da pessoa, né? Um espírito virtuoso, tão logo consumada a sua desencarnação, ele será conduzido a instituições assistenciais, né, que favorecerão sua readaptação à vida espiritual. Então, eles podem ir para uma estação, né, de tratamento ou uma colônia espiritual, onde ele vai ser ajudado, né, na readaptação ao plano espiritual. Já os que se comprometeram com o vício, com o crime durante o tempo encarnado, esses serão desligados no momento oportuno, sim, mas permanecerão por tempo indeterminado no umbral, né? Essa explicação está no livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, uma edição de 2003.
E lá também, né, tem essa passagem, né, que diz o seguinte, que quando lamentamos pela iminência da morte de alguém, no caso dos nossos afetos, nossos familiares, né, nossos amigos, o exacerbamento da inconformação, do desespero, né, que as pessoas ficam, gera fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção, a promover sustentação artificial da vida física, o que não evitará a morte, apenas a retardará, submetendo o desencarnante a mais sofrimentos. Quando isso ocorre, os técnicos do desencarne, né, aqueles técnicos que vêm para auxiliar, promovem uma recuperação artificial do paciente, que surpreendentemente começa a melhorar, recobrando a lucidez. Ou seja, as pessoas chegadas àquele, a pessoa que está ali sofrendo, né, elas se afastam porque relaxam, acham que a pessoa melhorou, né? E aí, o que que acontece? Os benfeitores espirituais, eles vêm e aceleram o processo e iniciam o desligamento da pessoa. E aí é o que se diz, né? Foi a melhora da morte, a pessoa melhorou para em seguida morrer. Isso a gente ouve muito, realmente, né? Outro aspecto é a gente refletir, né? Para a gente refletir. O que que seria uma morte, uma forma de desencarne melhor ou pior? Morte repentina por um infarto, por exemplo, ou uma morte por uma doença prolongada, né? Também esse Richard Simonetti, ele fala no livro que é melhor, né, a doença prolongada, na verdade, ela é um tratamento de beleza para o espírito. Então, o sofrimento, não é que seja melhor, o sofrimento no pós-morte, né, imediato, ele é menor do que na morte repentina, né, quando a pessoa não espera e não passou por é, por essa fase, né, difícil de agonia, de dor. As dores físicas, na verdade, elas vão atuar como um recurso terapêutico, ajudando a superar as ilusões do mundo e a aproximar-se de Deus, né? E assim, para encerrar, eu trouxe uma fala do Chico Xavier, né, que ele diz, né, não perca seu tempo se defendendo, nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência é o seu mestre e o seu guia. Só Deus sabe de suas intenções, de sua bondade e de seus defeitos. O que importa de verdade é o que você pensa e sabe de si mesmo. No final, tudo é entre você e Deus. Bom, era isso. E agora eu vou passar para vocês uns recados, né, da programação do mês de setembro. No dia 14/9, nós temos o grupo de estudos online, capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que será apresentado. No dia 20/9, cirurgia espiritual à distância, oração e cura. No dia 29/9, encontro virtual com o tema reencarnação. Agradeço a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astério, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e todos vocês. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.